processo judicial tributário, a gente pode trabalhar ele de uma maneira bem direta com você, dizendo que isso é um grande gênero, né? E que está abarcado, de certo modo, que a gente chama de ações exacionais, são ações, portanto, que são pelo fisco, né? Exacionais, realizadas pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública ela vai lá e ela entra com a chamada execução fiscal, e a gente tem a chamada medida cautelar fiscal, que também é uma medida ali feita, né, pela Fazenda Pública para proteger, de certo modo, ali o crédito tributário, só que sendo, de certo modo, uma medida, via de regra, preventiva, mas ela também pode ser feita durante a execução fiscal, só para botar aqui uma regra geral, tá certo? Isso eu acho bem relevante. E aí a gente vai ter as chamadas ações anti-exacionais. Então, você já sabe, quando eu falo de processo judicial tributário, estou falando de gênero, né? Quando eu falo de processo judicial tributário sendo gênero, temos tanto as ações exacionais quanto as chamadas anti-exacionais. Ou seja, particular se insurge contra a Fazenda Pública. Então, nós temos as chamadas ações exacionais e temos as chamadas ações anti-exacionais. São justamente essa ideia, basicamente, que nós temos. A gente fala de processo judicial tributário. E ter uma grande compreensão disso, ou melhor, pelo menos da linha tênue, pelo menos do fio, né, que faz com que você passe por todas as ações, sabendo que elas existem, sabendo a importância delas, já vai fazer com que você saiba responder grande parte das questões, né? Então, por isso que eu estou querendo ressaltar aqui. Vamos lá. Por que eu acho interessante saber as ações anti-exacionais, né? E aí eu estou sendo bem direto aqui com grandes amigos aqui presentes, até para que a gente consiga ter essa noção do todo e aí, consequentemente, a gente consiga chegar onde eu quero, que é ter essa compreensão lato sensu, para que a gente saiba durante uma questão, a gente saiba durante um caso concreto, se situar se o que é permitido e não é permitido. E sabendo o que é permitido e não é permitido, sabendo se situar, a gente consegue acertar a questão. A gente consegue acertar questões objetivas, discursivas e também de prova oral. Beleza? Então, bora lá. Ações anti-exacionais. Eu tenho ações que são chamadas de embargos à execução fiscal. Ela que tem lá, né, a previsão na lei de execução fiscal, ela vai falar dos embargos. E, de maneira geral, vou fazer uma apresentação brevemente de cada um delas aqui para você. Nós temos os embargos à execução fiscal como sendo um meio próprio de defesa previsto na execução fiscal. Esse embargos à execução fiscal, ele se diferencia, obviamente, dos embargos do Código de Processo Civil em alguns pontos. E, principalmente, ou seja, a defesa na execução fiscal, que está previsto na Lei 6.830, de 1980, ele se diferencia do Código de Processo Civil porque a pessoa tem como se fosse que fazer uma chamada garantia para apresentar a defesa. Então, a garantia, ou seja, a pessoa deve R$ 1 milhão. Para que ela possa se defender, ela vai ter que, em tese, garantir o juízo antes para que ele possa apresentar a sua defesa. Isso é como se fosse chamado pela jurisprudência condição de procedibilidade dos embargos. Então, reiterando aqui, né, a gente tem como a lei de execução fiscal tratando sobre os embargos, que se diferencia do Código de Processo Civil até nos prazos, tenha cuidado, há algumas distinções interessantes. E nós temos a necessidade, por exemplo, de uma característica própria, que é ter uma necessidade de garantia para que a pessoa possa apresentar a sua defesa. Então, ela vai ter que apresentar lá os meios próprios, que estão previstos, por exemplo, lá no artigo 16, salvo engano, 16 ou 14, agora parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal, só não tenho na memória, mas enfim.
Isso é uma condição de procedibilidade para que seja lida sua defesa, para que seja apresentada, para que haja viabilidade. Então, primeiro ponto, se a pessoa não apresenta a sua, né, a sua se ela quer se defender sofrendo uma execução fiscal e ela não apresenta, portanto, uma garantia, esses embargos à execução fiscal, que ele e aprofundando até um pouco mais, ele tem uma natureza jurídica, até de certo modo autônoma, né? Ele é chamado de uma defesa heterotópica, né? Há honorários advogatícios, né, no embargos à execução fiscal. Eu só poderia falar que, informalmente, mas de maneira atécnica, de maneira errada, de maneira errônea, de maneira que você não anote isso, ou melhor, que você nunca fale isso para alguém, que os embargos à execução fiscal, eles são uma contestação. Eu não diria nunca isso, se não fosse apenas a título ilustrativo, para que você saiba traduzir o que significa os embargos à execução. E aí eu acho que isso aqui, saber bem isso, essa escala, ela sempre é não só uma tendência, mas é uma realidade, porque o sistema tributário, ele carece de um sistema processual tributário. Isso é uma grande crítica, queridos amigos, que aqui eu faço, e não faço sem razão, ou melhor, não propriamente nem é sem razão, não faço sem prévio estudo. Eu me dediquei, na dissertação do mestrado, em falar sobre as vicissitudes do processo de execução fiscal, do item 1, e, de certo modo, eu acabei ainda entrando em uma maneira até um pouco mais lato sensu. Eu comecei a falar, inclusive, que um problema da execução fiscal, ela se encontra nisso aqui também, nas ações anti-exacionais. E, enfim, meu belíssimo orientador, né, o professor Eduardo Jardim, as pessoas que fizeram parte também da banca, como o professor Eduardo Sabag, lá no Mackenzie, fizeram observações relevantíssimas, né, sobre a dissertação do mestrado. Mas, em síntese, eu quero dizer que a execução fiscal ela tem um grande problema de não funcionar tão bem como deveria, por causa também desse emaranhado de possibilidades que é possível que um particular ele se insurja contra a fazenda pública sem existir nenhuma ordem. Ou melhor, sem existir nenhuma sistematização. A via recursal da execução fiscal, ela é totalmente orientada pelos recursos do processo civil mesmo, pela parte do CPC. Porque a gente não tem na Lei 6.830, de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, nada sistematizando recursos. E eu farei uma breve crítica sobre isso aqui depois. Não agora. Primeiro eu tenho que te mostrar. Embargos à execução fiscal têm uma natureza jurídica autônoma. Ela não pode ser chamada de contestação. Ela é errônea se for chamada de contestação. Mas, a título ilustrativo, ou melhor, a título informal, como alguém que fala para uma criança, e nem sempre você fala de maneira técnica para a criança, mas para que ela entenda, é apenas uma contestação para que ela saiba que é um meio de rebater. Mas totalmente diferente da contestação no que tange ao prazo, no que tange a necessidade de garantia. Imagina se todo mundo entra com ação contra o outro, a gente tem que ter uma contestação, ou melhor, que a gente tem que garantir para prestar contestação. E por isso ela é chamada de condição de procedibilidade. Beleza? Já a chamada exceção de pré-executividade, ela assim o é, né? E eu não vou estar no movimento aqui dela, devido à nossa chamada súmula, deixa eu conseguir mudar aqui, devido à nossa súmula 393, súmula 393 do STJ, que foi legitimando, de certo modo, a exceção de pré-executividade, sendo uma forma de manifestação totalmente assim inovadora no ordenamento jurídico. Por que eu falo que ela seria totalmente inovadora? Porque segundo o Supremo, segundo o STJ, ela seria fruto de um próprio direito de petição. Então, direito de petição, ele fundamenta a exceção de pré-executividade. E é interessante,
porque os dois fundamentos são matérias que possam ser alegadas de ofício, né? Possam ser reconhecidas, melhor dizendo, de ofício, e que também não demandem dilação probatória. Então, não demandar dilação probatória, ser reconhecido de ofício, de certo modo, já é, portanto, as grandes características da súmula 393 do STJ. Perceba, súmula 393, é possível utilizar a exceção de pré-executividade, sendo reconhecido pelo Supremo como um direito de petição, desde que seja uma matéria cognoscível, ou seja, reconhecida, que o juiz ele também possa, de ofício, reconhecer, e por isso também se diz que a matéria ela tem que ser de ofício, portanto, nessas matérias, digamos assim, de ordem pública, né? E a gente tem um problema de cognição, e aí falando aqui de Kazuo Watanabe, né? Quem não quer falar desse cara, ou melhor, quem conhece Kazuo Watanabe vai falar que ele é um cara que escreve muito sobre essa questão do conhecimento, e até na esfera recursal isso é bem interessante, mas que ele vai falar sobre o aspecto cognitivo, né? Se existe uma limitação formal, né, no que tange a profundidade do recurso e quanto à extensão do recurso, mas enfim, a cognição aqui ela não é completamente vertical, ou melhor, ela pode ser vertical se não tiver dilação probatória. Então, isso se aproxima, inclusive, somente nesse sentido, a essa pré-executividade do mandado de segurança, onde nós temos um direito líquido e certo, mas também que não demanda dilação probatória, que é justamente esse item aqui. Então, não demandar dilação probatória é uma grande característica das matérias vinculadas através dessa exceção de pré-executividade. Bom, beleza, velho. Então, a gente já tem, assim, de certo modo, súmula 393 do STJ, ela é um direito de petição, é uma matéria cognoscível de ofício e ela vai ter, de certo modo, ali, que ela não demanda dilação probatória. Aí a gente já começa até a trabalhar uma distinção. Por que que os embargos eles se diferenciam, de certo modo, da exceção de pré-executividade? Porque os embargos eles se tratam de uma ação autônoma. Por isso que eu falei que você não tem a capacidade de ter uma contestação. Você tem algumas características do prazo de 30 dias. O prazo só começa a partir da garantia. Está lá no artigo 16, parágrafo 1º, né? Quando a gente fala dessa exceção de pré-executividade, a gente já vai dizer, de certo modo, matérias de ofício / de ordem pública, a gente já vai ter ali, de certo modo, por exemplo, a prescrição ou decadência, desde que não demande dilação probatória. E aí esse ponto é até interessante, porque aprofundando aqui mais, perceba que a gente não tem necessidade de garantia para apresentar essa exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, já que ela diferencia nesse ponto, ela começa a ser utilizada hoje de uma maneira desenfreada, de uma maneira, às vezes, abusiva, inclusive, assim como o mandado de segurança, porque nós temos o mandado de segurança como algo que é um direito líquido e certo. Aí todo mundo começa a usar o mandado de segurança como algo que tem um direito líquido e certo, porque o nosso sistema processual, infelizmente, eu vou fazer isso porque eu preciso dar uma aderência a você, né? Não faz sentido, não faz sentido, né? Eu gosto de dizer que nós somos pedreiros de casas incompletas, né? Nós temos nossos defeitos e todos os dias a gente vai, de certo modo, a gente acorda com o nosso trabalho de terminar as nossas paredes que estão incompletas. Então a gente tem uma casa a construir. Eu não acho que ter uma visão positiva da vida faça com que a gente ofusque aquilo que a gente sabe que a gente tem que melhorar. Então, claro, se você sempre acorda numa idealização de uma imperfeição que realmente não existe, isso não vai te dar motivos, isso não vai te dar esperanças para que você acorde e melhore aquilo que precisa ser melhorado. Então, a gente enfrenta nossos defeitos e a gente enfrenta, de certo modo, assim, os buracos que tem na legislação também. Eu enxergo buracos aqui. Não sei se você enxerga. A exceção de pré-executividade, por mais que ela seja um grande direito de petição, ela não tem a garantia. Então, se ela não tem a garantia, todo mundo vai tentar sempre usar a exceção de pré-executividade. De maneira que isso aqui, o uso do mandado de segurança, consignação, declaratória, anulatória, repetição de indébito, aquilo que aqui seja feita e verdade seja dita, faz com que isso aqui sempre mitigue, ou seja, elimine, impeça
a utilização dos embargos à execução. Não sei se você nunca parou para pensar sobre isso. Se a única garantia relevante, ou melhor, se a única distinção relevante, e perceba, de ordem material, não falo de cunho para concurso, da execução fiscal para as demais formas de execução comum do CPC, no íntimo, no fundo, como grande prerrogativa, é o fato de você ter que garantir o juízo. Só que isso aqui tudo existe, de certo modo, ou não tudo, né, mas o mandado de segurança, as ações declaratórias, anulatória e repetição, basicamente para dizer, olha, eu não vou apresentar os embargos e eu posso apresentar isso aqui. E a crítica que eu já adianto a você, que é o grande cerne, é o grande cereja do bolo, é que nós temos um sistema processual tributário que não existe. Sabe o que significa isso? Significa que o sujeito, se ele perde o prazo, porque há um prazo para ingressar com embargos à execução fiscal, ele pode entrar com a exceção de prazo-executividade, ele pode entrar com mandado de segurança, ele pode, de certo modo, entrar com essas três aqui, que tem uma distinção, obviamente, às vezes perto do tempo, mas assim, tem uma distinção formal. E a jurisprudência não importa o nome em iuris. Então, acaba aqui, no fundo, no direito tributário, a gente olha para um fenômeno que existe no direito processual civil e acaba sendo inexistente. Sabe que fenômeno é esse? Preclusão. A preclusão, com total infelicidade, eu gosto de dizer isso como professor, basicamente ela não existe no direito tributário. Se você perde um prazo, você pode fazer uma outra ação. Você pode tomar outra medida. E aí a gente acaba criando um sistema infindável que, ainda por complexo que o seja de normas, também processualmente ele é um campo aberto, que nunca dá um nó. E é isso, tudo isso trava a execução fiscal. Não é vamos mudar a execução fiscal. Não, não é a execução. É o procedimento como um todo, também das ações antitransacionais. Se você está entendendo, ou melhor, eu não sei se eu estou viajando demais conversando isso com você. Será que você está me entendendo? Ou melhor, será que... Tomara que você pesquise um pouco para se aprofundar. Só estou te dando aqui, ó, a faísca, né, velho? A fagulha. Isso é, de certo modo, o sentido da vida, né? A gente... O grande paradoxo da vida é que a gente... o sentido da vida é a gente se entregar, né? A gente se oferecer. Eu estou ofertando aqui tudo que eu sei, ou melhor, tudo que eu pesquisei. E se você quer conservar a sua vida, perca. Perca a sua vida. Quem fala isso? Maria Teresa do Calcutá, Luther King, Gandhi. Todos os caras. Quer ganhar a sua vida? Perca. Perca por algo relevante. Perca por algo justo, bom. Isso aqui, na minha concepção, é algo ruim. Eu estou falando que você vai acertar em concurso? Vai. Mas se você faz uma crítica, já houve alunos meus que fizeram críticas na prova oral, o examinador caiu o queixo. O cara falou, caramba, velho, esse cara, ele pensa, né, velho? Ou melhor, ele não é um decorador, né? Ele é um cara que raciocina a coisa e fala, pô, vamos entender? Bora. Por que todo mundo quer usar essa prazo-executividade? Porque eu não pago honorários. Porque eu não pago custos. Eu pago custos aqui nos embarques, eu pago honorários. Eu quero usar mandado de segurança. A mesma coisa, né? Que coisa legal, velho. Poder, enfim, litigar aí como se fosse um devaneio. E aí a gente chama literalmente metralhadoras tributárias. O cara começa a fazer teses sem sentido, absurdas. Você movimenta toda a máquina, sistema judicial, procuradoria, receita, para enfrentar algo que não existe. Eu não estou defendendo a legislação, eu estou defendendo o sistema de procedimento que não funciona. Ou melhor, não existe, não tem. É emprestado do CPC. Aí vamos lá, professor, bora ficar aqui. Claro que vamos ficar aqui, velho. Claro que a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui mesmo. Vai acertar as questões, vai passar no concurso e tal. Vai trabalhar nisso. Sabia que você vai trabalhar nisso? Aí quando você trabalhar nisso, você vai pensar. Vamos lá. O que é que então diferencia? Quando a gente chega aqui, ó. Mandado de segurança, né? Então, a gente já não tem honorários, né? PE, né? A gente já fica feliz, ou melhor, todo mundo gosta de trabalhar em direito tributário porque fica bacana, né? Você pode trabalhar sem erro, né? E é o mais bizarro, se você julga procedente a essa prazo-executividade, tem honorários. E se você julga improcedente? Não tem honorário. Olha só, velho, que coisa bacana, hein, velho? Ou melhor, que privilégio, fazenda pública privilegiada. Se você perde fazenda pública, você paga honorário, se julgado procedente, é sido prazo-executividade do contribuinte, que é uma ação antitransacional. Se a fazenda pública, enfim, né? Se o cara entra com qualquer tese, tiroteio, devaneio dele, da cabeça dele,
e não paga honorários. Bacana, hein, velho? Sistema processual, legal, hein? Muito bom, velho. É isso aí, ponto pra você. Aprendeu a pensar, a raciocinar. Não quero que você concorde comigo, mas reflita. Somente isso, tá? Então vamos lá. Mandado de segurança. Quando a gente começa a entrar aqui, meus amigos, eu não posso aprofundar, né? Mas eu estou só dando as sutilezas para você e você tem cabeça encefálica, você tem corpo, velho, você tem a mente brilhante, né, velho? Você pode pensar sobre isso, você pode pesquisar sobre isso, né? Isso é bem bacana, assim. A gente começa a falar das ações antitransacionais e não estou sendo contra elas, perceba, novamente, repito, repiso, né? Carece apenas de uma sistematização. Perceba, às vezes, para algumas pessoas, a desordem, o caos é um paraíso, né? Paraíso. Ou melhor, né? Não é um paraíso, que paraíso é no céu mesmo, mas a desordem e o caos favorecem justamente a perversão e a perturbação. Tem gente que gosta da perturbação, de perturbar, de perverter as coisas, melhor, né? Trazer realmente algo ruim à tona. E ordenar, né? Sistematizar, né? E organizar e trazer harmonia é ruim para essas pessoas. São os pássaros noturnos da nossa vida, né? Tem pessoas que a gente vai falar sobre algo que você acha lindo ou que você acha incrível. Você vê assim, ó, que brilha os olhos, né? São coisas que quando você bate, você fala, meu Deus do céu, que coisa linda. Ou seja, obrigado por retirar o ressacamento do meu coração, tirar a poeira dos meus ouvidos, né? Por tirar a catarata dos meus olhos. Agora eu consigo enxergar. E aí quando você fala da pessoa, ela olha para você, ela não enxerga, ou melhor, são pássaros noturnos. Não lhe falem, não lhe fale de coisas profundas, elas não vão ligar. Agora fale de banalidade, fale de trivialidade, fale de fofoca, fale da vida alheia. Olha, isso aí ela tem um interesse, ela chega e fala baixo, né? Fala baixo. Agora fale alguma coisa profunda, ela não vai querer enxergar. Existem algumas pessoas que são pássaros noturnos, elas fecham os olhos diante da luz. Espero que não seja você. Ou melhor, espero que você não seja isso, seja o tipo de pessoa muito pelo contrário, que se encante com a luz, que se encante com o belo, com irradiar isso aí. E aí, quando eu vou tentar aqui, pelo menos trabalhar só esses 5 pontos de maneira bem simples contigo, eu quero te falar, olha, o mandado de segurança, ele é utilizado em síntese para direito líquido certo. Não tem tanta distinção na ordem constitucional para a ordem tributária. O fato é que ele também não vai poder ter dilação probatória. Então, você vai utilizar dele. E aí você vai, de certo modo, compreender ali o julgado do Supremo, né, que vai... Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Vou tentar trocar de cor aqui na minha canetinha. Você não vai ter tanta distinção do direito constitucional, digamos assim. Claro, tem as suas peculiaridades, né? Não vou falar, mas assim, a gente tem, por exemplo, eu só vou deixar aqui anotado para aprofundamento, a súmula 269 do STF e a súmula 271 do STF, para fins de aprofundamento. E também o julgamento do Supremo da ADI 4296. Ele vai se manifestar sobre entendimentos ali, ou declarando, de certo modo, inconstitucionais dispositivos da lei do mandado de segurança, um julgado bem relevante. Então, foi proibido, né, ou melhor dizendo, foi invalidado, foi declarado inconstitucional a impossibilidade de você dar liminar para compensar créditos tributários, para entregar mercadorias, né? Que venham do exterior. Então, basicamente, o Supremo analisou o dispositivo da lei do mandado de segurança, declarou a inconstitucionalidade e constitucionalidade de algumas coisas. Eu queria chamar a sua atenção para se aprofundar nessa ADI 4296. Beleza? Só para dar aquele, digamos assim, aquela cereja do bolo. Tem gente que nem gosta de cereja, né? Mas para trazer aqui algo à tona que faça com que você reflita um pouco mais, beleza? Beleza, show de bola. Aí a gente vai para ação declaratória e a gente vai para ação anulatória e, de certo modo, ali, repetição de indébito. Veja só, quando a gente vai falar de ação declaratória e inexistência da relação jurídica, a gente está dizendo de uma ação que diz
previamente, e aí só para que você tenha uma ideia, né? Quando a gente fala de uma ação declaratória, o foco, né, da ação declaratória, deixa eu até trazer uma outra cor aqui. O foco da ação declaratória de inexistência, basicamente o argumento é lá no Código de Processo Civil, no artigo 19 e no artigo 20 do Código de Processo Civil, onde ele vai dizer que você, né, não tem uma relação jurídica. Então, você vai entrar com ação declaratória em matéria tributária de iniciativa do contribuinte e vai reconhecer o direito do contribuinte a dizer, olha, eu não tenho uma relação jurídica com você, né? Então, eu sequer posso, né? A gente tem, sequer posso dizer que faz parte de uma relação jurídica. Então, assim, é como se o contribuinte, ele ingressa com a ação declaratória de inexistência, estou dando um exemplo, tá? Para, no caso concreto, dizer, olha, eu não tenho relação para ser cobrado uma taxa de iluminação pública. Iluminação pública. Perceba, e aí se você souber, a taxa de iluminação pública, ela é declarada, ela é declarada inconstitucional, né? Não pode ter taxa de iluminação pública hoje no nosso sistema tributário. Por quê? Porque a taxa, ela é um serviço público específico e divisível e só podemos ter algo de serviço público específico e divisível para cobrar taxa. Limpeza pública, iluminação pública, desculpa, né? A iluminação pública você não tem, assim como a taxa de limpeza pública também, você não sabe quem usufrui daquilo. Então, quanto eu usufruo do poste? Saber, né? Agora, por outro lado, a limpeza que ela é do seu domicílio, porque você mora ali, ou seja, não é a taxa de limpeza pública genérica, mas é a taxa de limpeza que pega o lixo na porta da sua casa, aí já é outros 500, né? Então, a taxa de iluminação pública ela foi declarada inconstitucional. Então, se o contribuinte ele entra com a ação declaratória dizendo, olha, eu sequer tenho relação jurídica, sequer eu posso, né, consequentemente ali, compor futuramente um polo passivo, né, de uma execução fiscal, ele pode ingressar. Então, geralmente a ação declaratória, e aí só para vir a deixa, ela é utilizada quando não há constituição do crédito tributário pelo lançamento. Então, ainda não houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Se não houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento, eu estou falando aqui, obviamente, de uma ação declaratória, porque eu estou pedindo para declarar algo que sequer existia ainda. Então, de certo modo, o cara está ali, né? Sem a constituição. É para quase que uma operação futura, né? Ele está falando, eu estou olhando para o futuro, estou achando que pode ser, vi que teve uma lei e agora quer cobrar. Então, estou me precavendo, estou pedindo para que vocês, de certo modo, não cobrem, de certo modo, ali a minha... não me cobrem, de certo modo, ali em relação a essa taxa de limpeza de iluminação pública, tá? Quando eu quero falar de ação... Tá, aqui mudar a cor também. Quando eu quero falar de ação anulatória, chamada ação anulatória, muitas vezes chamada de débito fiscal, essa ação anulatória de débito fiscal, ela já é fruto também de iniciativa do particular, também iniciativa do contribuinte, certo? E ele tem uma natureza, digamos assim, estou vendo onde é que eu acho o espaço da repetição de débito. Ele vai ter um... Eu vou escrevendo aqui e vocês vão complementando aí, tá? Ela vai ter uma natureza
vai ter uma natureza desconstitutiva. Desconstitutiva. Significa isso. Desconstitutiva ou constitutiva negativa é porque ela está querendo anular um lançamento. Então, ele anula o quê? Porque já houve lançamento. E qual a base, professor? A base, basicamente, legal é lá no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, onde ele vai falar de todas essas discussões judiciais. A gente vai ter discussões judiciais envolvendo, basicamente ali, né, mandado de segurança, o próprio direito de petição. Então, a ação anulatória, ela, de certo modo, ela deve ser ajuizada entre, a rigor, obviamente, ela deveria ser entre o momento em que constitui o crédito e o ajuizamento da execução fiscal. E é isso que talvez eu queira destacar aqui para você, velho. Tecnicamente, o certo é ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Veja como isso é interessante, tá? Eu acho que eu posso fazer essa crítica depois. Eu lanço aqui tudo. Vamos finalizar com repetição de débito. Bom, repetição de indébito. Já a repetição de indébito, de maneira geral, deixa eu ver agora onde eu vou colocar essa repetição de débito. A repetição de débito, aqui está um carnaval de cores, né? A repetição de débito ela tem direito, ou seja, a repetição, a restituição, com base no artigo 165 do CTN. Ou seja, a repetição de débito, ela se dá porque alguém pagou algo. E aí ela tem uma natureza de repetição de débito, que é uma ação de conhecimento, digamos assim, de natureza condenatória. Condenatória. Eu vou linkar tudo agora, tá? Então, o artigo 165 do CTN, ele diz, olha, se uma pessoa, independentemente de prévio protesto, ela pode pedir a restituição se ela paga de maneira espontânea um valor a mais, se houve um problema na identificação do sujeito passivo. E aí, basicamente, ela vai ter ali a relação, seja do artigo 165, seja também lá do artigo 168, né, do Código Tributário Nacional quanto aos prazos. Beleza? Agora vamos sistematizar tudo isso. De maneira geral, quando eu olho para a ação declaratória, anulatória de repetição de débito, eu digo que uma ação declaratória, ela vai dizer que eu não tenho relação jurídica. A regra era que ela fosse utilizada quando não existe uma constituição do crédito tributário. Ou seja, eu vejo que surgiu uma lei, que eles vão tributar ano que vem taxa de iluminação pública. Eu faço, rapaz, olha só, hein? Ano que vem. Então, assim, eu vou entrar com uma declaração de inexistência de relação jurídica, porque, assim, ano que vem vai chegar esse boleto, né? Perceba, não houve lançamento. Então, eu vou lá e, propriamente, tecnicamente falando, entro com essa ação declaratória de inexistência. Ah, não, mas chegou já o boleto da taxa de iluminação pública. Estão me dizendo que eu tenho que pagar R$ 5.000. Absurdo isso aqui. Não concordo. Né? Quando chega o boleto, o cara ou pode debater na esfera administrativa, ou seja, ele vai fazer uma impugnação na esfera administrativa, ele vai abrir, inaugurar a fase contenciosa do processo administrativo fiscal. Perceba, nós estamos falando aqui de processo judicial tributário, eu quero que você não confunda com o chamado processo administrativo fiscal, tá? Isso aqui, vou botar aqui, ó. Não confundir, diferente do chamado processo administrativo fiscal, PAF, ou então para alguns lugares chamado de PAT, processo administrativo tributário, enfim.
Por quê? Porque isso aqui é judicial, não confunda com administrativo. Então, se você recebe um boleto, você pode entrar com ações, mas a gente não está falando ainda de ação exacional, porque não houve execução fiscal ainda, que há uma fase administrativa. Mas o cara recebeu o boleto. Aí o cara recebeu o boleto e falou assim, bicho, eu não concordo com isso não. Ou ele se defende de maneira administrativa, o PAF, o PAT, digamos assim, ou seja, ou ele vai lá e diz assim, olha, eu vou inaugurar a fase contenciosa, eu vou querer que, né, chegue até o CAF, assim, mas eu não vou pagar isso aqui, eu não concordo, isso aqui está errado. Ele vai lá, né, reclamando, não, o valor não foi esse, então ele vai lá de maneira administrativa, ele não precisa pagar nada na esfera administrativa, diferentemente se ele fosse, né, trabalhar em tese com a esfera judicial com as custas e eventualmente os honorários. Aí o certo seria o cara ingressar com ação anulatória para desconstituir, uma ação desconstitutiva, portanto, porque já houve lançamento, chegou o boleto na sua casa, para que ele diga, eu não quero pagar essa taxa de iluminação pública porque ela é inconstitucional. E, por outro lado, suponha que ele recebe o boleto na sua casa, e eu tenho um pai que ele não suporta, ou melhor, ele tem um horror a receber boleto e deixar para o último dia ou para perder prazo, ele odeia pagar multa, né? Meu pai não gosta de pagar multa de nada, então se o dia é esse, ele vai lá e se programa, fala, eu tenho um valor, tem que pagar tal dia, tem que tal dia, né? E aí, suponha que chegou o boleto, você não quer nem saber, você já pagou até antecipadamente assim que chegou, né? Só que aí você fala, caramba, eu paguei alguma coisa que é inconstitucional. Ou então, suponha que eu paguei um valor a mais. E aí a gente entra na ação de repetição de indébito, que já é uma ação prevista no artigo 165.8 do CTN, tem natureza condenatória. Que faz, ó, eu quero receber esse dinheiro de volta. E o interessante é que ele diz, receber o dinheiro de volta, repetição de débito, independentemente de prévio protesto, independentemente se foi por engano, independentemente se eu fiz porque eu quis, porque ninguém me falou nada, sei lá, transferi na conta um valor, né? Voluntariamente, fiz um Pix voluntário, não tem justificativa. E o artigo 68 vai falar dos prazos lá, especialmente também do prazo de 5 anos, para que também o cara não há de infinito querer esse dinheiro de volta. E aí, a tônica, meus amigos, é que se a gente pegasse ao pé da letra, ação anulatória, né, declaratória e repetição de débito, eu ficaria até feliz por falar assim, velho, que massa. Isso aqui é utilizado especialmente nesses pontos em que a gente tem, houve Constituição, não houve. Isso é de maneira técnica. Mas aí, pasmem, porque a ideia seria que você entrasse com ação anulatória a partir do momento em que você recebe o boleto e o máximo seria até a execução fiscal. Se já houve uma execução fiscal, se já entrou com a execução fiscal, o que poderia ser feito são agora os embargos à execução fiscal. Por quê? Porque já tem uma ação judicial correndo. Mas a jurisprudência, ela permite, por exemplo, que se uma parte ela perca o prazo dos embargos à execução fiscal, que é um prazo de 30 dias, tem lá no artigo 16, ele pode, se quiser, entrar com a cessão de executividade. Ele pode, se quiser, entrar com mandado de segurança. Eu vi agora que eu pulei a assunto de consignação em pagamento, mas é muito simples, né? A consignação em pagamento, concluindo o raciocínio, ele pode entrar, se quiser, com ação declaratória, anulatória, qualquer uma, porque não existe uma preclusão. E, na verdade, eles não ligam para essa distinção. Se o cara entra com a ação, é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, mas, no fundo, né, o certo seria ação anulatória, porque já houve Constituição, a jurisprudência aceita do mesmo jeito. Então, isso aqui é mais uma classificação entre esses dois, a título jurisprudencial, mas de maneira técnica é bom saber a distinção. A repetição de débito para pedir dinheiro de volta, a consignação em pagamento via de regra ali, previsto no CTN, quando você tem uma dúvida. Eu devo pagar a quem? Quando você tem um terreno que ele é divisa de 2 municípios. Aí os 2 municípios lançam um boleto de PTU. Você fala, meu irmão, eu não vou pagar um, eu não vou pagar que o outro depois diz que é do outro, então quer saber, eu vou consignar e falar assim, juiz, está aqui o valor, os 2 estão me cobrando, aí é eles que briguem para lá, mas eu não vou. Ou se eu estou sendo impedido de algo, né? Está sendo impedido por causa, então você tem a consignação em pagamento meio que para essas questões assim, digamos assim, problemáticas, né, que possam acontecer. Então perceba, eu posso usar os embargos. O certo seria somente usar os embargos. O certo seria
entre a Constituição, ou seja, já houve o lançamento e até a fazer a execução fiscal, eu posso me valer de um mandado de segurança, de ação declaratória, de ação anulatória, de ação de repetição de débito. Mas o fato é que a gente não tem uma linha tênue na jurisprudência que diferencia isso, que fala, olha, não. Tanto que a única proteção que a jurisprudência criou foi o seguinte: se você entra com excesso de pré-executividade, alegando uma prescrição, por exemplo, se você entra com ação anulatória, alegando prescrição, por exemplo, se você entra com a ação alegando um tema, você depois não pode ajuizar embargos à execução fiscal alegando o mesmo tema, e vice-versa. Eu não posso alegar no embargo da execução fiscal prescrição intercorrente e depois na ação anulatória de novo alegar prescrição intercorrente. Por quê? Porque aí haveria uma litispendência. Esse tema já foi decidido. Então, a única coisa que existe nesse meio, digamos assim, é essa possibilidade. E aqui agora a gente já tem uma noção do processo judicial tributário. Isso aqui é substancial para a sua vida. Ou melhor, para você entender, de certo modo, né, esse caos do direito tributário. E aí, novamente, retomando para você. Há um sofrimento inevitável. Simplificar isso aqui é mais que necessário. Sistematizar isso aqui é mais necessário, mas às vezes há pássaros noturnos que se valem do caos. Isso prejudica substancialmente. Não é o professor que o diga, né? É o professor, o procurador. Agora falando como procurador, é muito lamentável. Falando como professor, né? Eu vou tentando traduzir aqui para você, para que você não se perca, com a maior felicidade do mundo, tentando sistematizar, para a gente acertar as questões, prova objetiva, discursiva e prova oral. Beleza? Show de bola. Tô bem, viu? Você também tá muito bem. Muito obrigado, viu? Você feliz aí, velho? Pô, velho. Tema que a gente, né? Faz com a mão nas costas, professor. Que legal, hein, velho? Dando pirueta. Isso aí. Tomando um chazinho de camomila ou um chazinho agitado. Não sei, velho. É com você. Mas, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E a gente vai seguindo firme. Vamos lá. Gravou, né? Gravou isso aqui? Muito importante. Sistematizei até com as cores diferentes, né, velho? Fui trazendo aqui uma certa elegância por tema truncado, para que você consiga de alguma maneira olhar e falar, pô, professor, tua letra é feia pra caramba, né, velho? Mas pelo menos tu se esforçasse um pouquinho em pintar melhor aí, né, velho? Pô, eu tô fazendo aula de arte, né? Artes cênicas ou não, né? Ou enfim, né? Ou então tô sendo humorista, que é o pior humorista que tem, né? Mas vamos lá, isso aí. Para que você consiga aprender, né? O que for necessário para que você consiga aprender, depreender, né? Absorver, raciocinar. E aquilo que eu sempre disse, as críticas aqui construtivas ao sistema processual tributário, assim como eu fiz no mestrado. Tome consciência, velho. Tomar consciência na vida é tudo, né? É o princípio de tudo, né? Vamos lá. Fico muito feliz que você esteja aprendendo, esteja bem.